Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e nessa sequência de vídeos aqui eu estou falando sobre a publicação do meu primeiro livro, Daiô, A Lâmina da Sabedoria, uma alta fantasia, uma jornada de formação, né, de uma protagonista jovem, né, num mundo totalmente fantástico e cheio de seres e desafios interessantes aí para essa jovem princesa. Bom, no primeiro vídeo eu falei um pouquinho, dei uma introdução sobre o livro, dei uma introdução falando sobre a editora que eu escolhi, que me escolheu, vamos dizer assim, né? É, como é que foi esse processo da criação do livro, convido você a assistir se você não viu. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como foi. Lá no primeiro vídeo eu falei que era um conto e virou um livro, né? E que não é muito fácil fazer isso. Então, de antemão, eu vou pedir para você, se você estiver assistindo, estiver gostando do vídeo, deixa o seu like aí, bota também a sua inscrição. A gente vai começar a movimentar esse canal um pouquinho mais. Mas já tem diversas entrevistas, podcasts com pessoas interessantes aí do mundo da literatura, vídeos de reviews, enfim. Acompanhe o canal, você não vai se arrepender. Modéstia à parte. Mas sobre o livro, como é que foi essa transformação de um conto para um romance? Quem acompanha o canal aqui sabe que eu falo muito de contos aqui, é uma paixão que eu tenho, né? E eu falei que eu escrevi um conto em 2023 que serviu, que foi o esqueleto, a base, né, o roteiro para esse romance que eu escrevi no final de 2024. Né? É um romance curto, é verdade, mas que, enfim, era um conto e virou uma história completa, né? Não é todo conto que é possível fazer isso, né? A gente não é simplesmente encher linguiça para que a história funcione. Não foi simples, eu te garanto, né? O conto, né, o inicial de onde eu me baseei, contava a história em 5 partes. Era um conto já fracionado, então por isso que me deu essa ideia de expandir, né? Então eu tinha, vamos dizer, 5 capítulos, vamos dizer, né? Mas 5 capítulos de um conto que já era curto. Então assim, caramba, tudo bem, eu posso criar uma cena a mais que tenha a ver com isso, eu posso dar uma expandida em alguns assuntos, mas tem um limite, existe um limite, né? Não posso fazer um livro também de 50 páginas, não é o caso, não ia ser o caso, né? Então eu pensei, caramba, eu tenho que criar mais coisa nisso aí, né? Então eu tive que criar mais 3 capítulos nessa brincadeira aí, e um desafio a mais, eram 3 desafios, eu tive que criar um quarto desafio, né? E uma passagem que nossa, eu me orgulho muito, uma passagem bem emocionada, bem dramática, eu diria, né? Que trouxe um pouco de maturidade para o livro até, e que surgiu totalmente fora da história principal, no sentido de que não existia no início do conto, né? Mas eu consegui trazer um momento ali de angústia, um momento de drama na história, e incluir isso, tornando o livro um pouco mais, como eu já falei, maduro, né? Expandi um pouco criei algumas cenas secundárias em cada capítulo, que não são gratuitas, tem a ver com a trama, tem a ver com a história, né? Expandindo um pouco os personagens, explorando um pouco mais os personagens nessas cenas secundárias, né? Eu fiquei muito contente com o resultado também. Agora, o principal que eu tinha que ter era uma segunda trama, porque depois de fazer tudo isso, depois de fazer essas expansões e criar esses capítulos novos, ainda assim o livro estava pequeno. Para um livro, eu estava menos do que eu gostaria, estava menor do que eu gostaria, né? E eu falei, caramba, ainda tá uma noveleta, isso aí, eu queria expandir um pouquinho mais, eu acho que dar um corpo maior para esse livro seria melhor. E eu pensei em subtramas, né? em linhas de trama secundárias, menores, mas que compusessem o livro também e que fossem harmônicas com o livro, vamos dizer, né? Eu pensei em algumas, né? Mas aí eu escolhi uma que fala um pouco. A gente já falei que o livro fala da Io, né, que é uma princesa jovem que vai numa missão importante pelo reino dela e tudo mais. Então eu criei uma trama que é quase um alívio cômico, vamos dizer assim, mas que ainda está em harmonia com o livro, que é a trama da melhor amiga da Io, que é a Lirian,
que é uma jovem que fica em Osânia, não vai com a Daiô nisso aí, né? E ela fica resolvendo o próprio mistério, né? Eu fiz quase como um livrinho assim de mistério, tipo uma Agatha Christie na fantasia, assim, vamos dizer, né? Mas uma pegada mais menos tensa, menos com menos risco, vamos dizer, né? Mas é bem interessante, como eu falei, ficou quase um alívio cômico, intercalando os capítulos. Né? No meio do capítulo entra uma cena da Lyrian em Osânia, tentando desvendar o mistério de um roubo de flores importantes no templo do reino, né? E a Lyrian vai atrás, seguindo as pistas e visitando os suspeitos e até chegar na conclusão. E eu acho que funcionou bastante também. Fiquei muito feliz com isso. E é uma dica que eu dou para vocês aí que gostam de escrever. E vocês que leem esse tipo de livro, me digam aí se vocês concordam. Muitas vezes as subtramas que a gente cria, os nichos secundários que a gente cria, nichos não, desculpa, os núcleos secundários que a gente cria para a nossa história, às vezes eles são muito discrepantes do resto. São muito diferentes da trama principal. Claro, tem que ser diferente, tem que ser outros personagens, né? Outros lugares, é claro, mas eles não estão na mesma linguagem às vezes, né? E eu acho importante que isso aconteça, que esteja na mesma linguagem, que tenha essa harmonia com o plot principal, com a trama principal, para que o livro seja um livro, né? Que não seja uma. Às vezes eu vejo muito isso, capítulos totalmente diferentes e que eu penso, cara, o autor acho que ele juntou dois livros num só para render, eu acho, enfim. E não é isso que acontece no meu livro. Eu acho que eu consegui fazer um link entre as duas histórias, tanto que no final essas duas histórias meio que se juntam, né? Há uma troca de experiências aí entre a protagonista e essa coadjuvante importante do livro, a Lilian, né? E foi difícil transformar esse conto num livro, mas eu consegui e vou publicar ele pela editora Folheando. Começa agora dia 4 do 8, né? E termina no dia 4 do 9, em setembro. E sabendo, não é um livro juvenil pueril, vamos dizer assim, né? É um livro que tem tem protagonista adolescente, tem personagens adolescentes, mas é um livro que traz muita interação dessa personagem adolescente com os mentores dela, com a mãe, com o tutor, com o pai. Enfim, tem uma pegada muito interessante nesse romance de formação, como livros famosos do Hobbit, como livros famosos como até o Harry Potter e outros livros que eles têm um indicativo inicial como um livro juvenil, talvez, uma história mais simples, mas que trazem diversos ensinamentos, trazem diversas reflexões que vão te acompanhar aí, mesmo se você for um marmanjo barbado como eu aqui. O link para o livro está aqui na descrição. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo sobre essas influências que eu trouxe para o livro. Então o link está aqui na descrição. Você pode acessar também o meu Instagram, onde eu falo um pouco mais ainda sobre o livro, né? Entre em mais detalhes. É o @João Mas Gouveia. @João Mas Gouveia. O link está aqui na descrição também. Tá bom? Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais.